E aí, pecuária, bom? Estamos iniciando mais um podcast Negócio Animal. O podcast Negócio Animal tem o intuito de levar até vocês informação, conteúdo e técnica para a pecuária. E sempre a gente tem um convidado muito especial. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Michele Lenzi, e ela está aqui para contar um pouquinho da história e do magnífico trabalho que ela faz aqui na região com reprodução equina. A Michele, ela é formada na PUC de Paraná. Ela é dona da Central de Reprodução Equina, que fica no Aras Voluís, e está aqui com a gente para contar um pouquinho dessa história, um pouquinho do trabalho dela que ela vem fazendo aqui na região. Michele, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, por dividir um pouco do seu tempo com a gente e passar um pouco dessa experiência. Obrigada a você, Gustavo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso trabalho que a gente realiza ali na Central, no Aras Voluís, e falar como um cavalo como um todo, né? Que é o que a gente adora falar. É isso aí, que a gente ama falar e fazer. Muito bacana. Michele, conta um pouquinho pra gente, você é aqui de Blumenau, né? Sim. E como é que foi a escolha de fazer a faculdade de veterinária no Paraná? Na verdade, nasceu comigo, né? Eu desde criança, veterinária, nunca tive dúvidas que eu seria veterinária. E na minha época, quando eu entrei na faculdade em 2003, não tinha aqui na região, né, faculdade de veterinária. Então eu optei por ir para Curitiba. Por isso que você acabou indo para Curitiba, Isso. Porque aqui ainda não tinha. E lá eu também tinha algumas primas, a família lá. Então optei por ir para Curitiba, né? Acabei fazendo na PUC, que foi, nossa, uma faculdade excelente, assim, professores excelentes, deram muitas oportunidades para mim. Porque desde o início eu sabia que eu queria trabalhar com cavalo, mas a clínica ainda não me fascinava, a clínica e cirurgia, né? Então, quando eu descobri a reprodução, desde o primeiro ano da faculdade, assim, eu me apaixonei. É aqui que eu vou. Então a faculdade sempre deu, assim, muito estímulo, né, para mim. A gente conseguiu fazer um grupo de estudos de reprodução equina na faculdade, agregar mais alunos, na época foi muito bacana. Então, assim, lógico, eu corri atrás, eu fui atrás de cursos, de estágios, né? Mas a faculdade também deu um grande suporte para mim. A gente correu atrás, conseguiu, eu ficava lá na fazenda, ficava mexendo com os animais. E eu me formei e me senti preparada para o mercado de trabalho por conta dessa experiência, né, durante a faculdade que a gente veio realizando, né? E na região de Curitiba também tem muitos criadores, né? Tem. Então, já existia alguma coisa que você, não só na faculdade, mas na área particular, já existia clínicas que você também, naquela época ainda não estava tão forte? Não, assim, eu fazia estágio, né, com alguns veterinários. Eu fiz mais estágio fora também, em outros estados, né? Então, durante a faculdade, eu geralmente ficava, assim, trabalhando com os animais mais da faculdade e tudo, Quando eu me formei, o mercado estava precisando realmente, na minha época, eu me formei em 2008, estava precisando de profissionais nessa área de reprodução equina, né, específico, assim. Então, foi tudo muito... Não foi sorte, mas foi tudo, assim, muito... o que tinha que acontecer, sabe? Eu fui entrando nos aras, aquele negócio de boca a boca, né? Comecei a atender um, depois outro, e eu acabei indo, assim, mais para a raça, para o manga larga marchador, né? Apesar de eu ter feito hipismo a minha vida inteira, assim, amo cavalo de salto, sempre gostei. Desde pequena, antes da faculdade, você fazia hipismo? Eu fazia hipismo aqui na região de Blumenau. Porém, quando eu me formei, fui mais para o manga larga marchador, né, que foi acontecendo, foi aparecendo os clientes, e eu comecei a fazer, né, a minha clientela ali na região de Curitiba, né, com o manga larga marchador, principalmente, parto de milha também, mas mais manga larga marchador. Bacana. E quando foi que você voltou aqui para Blumenau? Daí eu já estava atendendo aqui algumas propriedades também, né? Tinha algumas pessoas que me chamavam aqui para atender, porque aqui a região também era carente, né, de trabalhos específicos, né? Transferência de embrião, congelamento de sêmen, coisas mais específicas, assim. Então eu já ficava na estrada, né, para lá e para cá.
Aproveitava para visitar a família também, né? Sim. Aí dormia nos meus pais, eu voltava... Nossa, era uma correria louca, assim. E daí em 2016, no final de 2016, início de 2017, eu optei por voltar para cá, né? Foi aí que eu conheci o Eduardo, conheci o Aras Voluiz e comecei a trabalhar com eles e continuei atendendo uma propriedade em Tijucas do Sul, né? Durante esses anos todos. Um Aras grande, né? De Mangalar Machador, o Salto Boa Vista, que hoje é um dos maiores aras de marcha picada aqui do sul do país, né? E continuei atendendo eles lá, mas agora com o nascimento do meu filho e tal, né? A gente quer diminuir um pouco também a estrada e agora eu estou me focando realmente só aqui na região, né? Aqui na Central e nos aras, tanto o Voluiz quanto outros aras que eu atendo aqui na região também. E sempre nessa área de genética? Sempre na área da reprodução, sempre na área da reprodução. Né? A genética é muito reduzido, né? Reprodução, sim, genética está lá dentro. Faz parte, né? Mas a reprodução equina em si, assim, ela me fascina muito na questão, assim, da gente controlar a égua, pegar aquele sêmen, um sêmen difícil, às vezes, a gente processar aquele sêmen, a gente inseminar a égua, a gente tratar uma égua que ela vem com algum problema, a gente consegue tratar esse animal, né, inseminar, coletar aquele embriãozinho, né, transferir na receptora, ver esse embrião crescer, o coração bater, nascer, e a gente cuidar desse potro e depois montar esse potro, é muito legal, sabe? É muito bacana, né? E ainda se ele ganhar prêmio, ainda se for bem vendido, ainda aí bem melhor. Né? É uma grande felicidade. Mas é acompanhamento da evolução mesmo, né? Do animal e do que vem depois dele, né? Sim. A gente sabe que é muito diferente de você fazer a reprodução natural do que uma reprodução que você tem toda uma tecnologia por trás, o salto que isso dá na criação, né? E é isso que é fascinante, né? Sim. E de quando você se formou até agora, você acha que os criadores, eles estão entendendo muito mais essa vantagem que tem, essa agilidade que dá, né? A diminuição do tempo de melhoria de todo o plantel? Melhoramento genético, né? Sim. Com certeza, assim, eu já estou há 18 anos, né, no mercado, trabalhando só com reprodução equina. Então, de lá para cá, até eu posso falar, assim, são 18 anos de formada e mais 5 de faculdade, porque eu conto isso porque eu sempre trabalhei com reprodução, eu sempre fiz estágio de reprodução, então eu também conto esses anos na faculdade de experiência. Trabalho, então, assim... hoje, o pessoal está muito focado, assim, né, de questão de melhoramento genético, da raça, estão vindo animais, assim, a rapidez que está vindo o melhoramento, animais, salto, né? Os animais, assim, né? todo ano a gente acompanhando exposições, campeonato nacional, né, tanto no marchador, outras raças também, que eu também atendo outras raças, cavalos de salto também eu atendo lá na Central, até árabe, quarto de milha, né? Então a gente vê assim que todo ano está se renovando, todo ano está chegando reprodutores, reprodutoras, né? Éguas melhores que o ano passado. Então dá um salto muito grande. O criador, ele entende a importância disso, a agilidade que vai ter para os animais dele, né? Para o plantel dele. A gente até vê isso na questão da quantidade de profissionais hoje, né? Porque quando eu comecei era muito escasso. Tinha um veterinário ou outro que trabalhava com reprodução equina, especificamente. Tinha muitos veterinários que trabalhavam com reprodução animal, vamos dizer, reprodução de bovinos, de equinos também. Só que, como a gente conversou lá na Central, é muito diferente. A fisiologia da vaca é muito diferente da égua. Né? Tem muitos detalhes, tem né, muitos detalhes, né? Então eu sempre gostei assim, de me focar numa área, porque o meu pensamento, né, eu posso estar pensando errado, mas eu acho que quando a gente se foca numa área, né, num ponto, a gente consegue dar mais atenção, a gente consegue crescer mais, né? E fica especialista nos detalhes, né? Porque sim. os detalhes fazem toda a diferença, né? Então fica certeza. especialista realmente em todos os detalhes, em tudo daquilo que está fazendo. Isso é muito importante. Sim, né? E hoje com esse aumento, né, dos criadores, de querendo fazer esse melhoramento, com certeza assim, aumentou muito o número de criadores, né?
E também já aumentou muito o número também de veterinários querendo trabalhar nessa área, né, se especializando nessa área. Eu também dou cursos, né, para estudantes, para recém-formados, veterinários que queiram afinar um pouco mais a questão prática deles. Que nada melhor que conversar e conhecer com quem está fazendo isso bem feito na prática, né? Então, porque é o que a gente sempre fala, né? A reprodução equina, assim como qualquer área da medicina veterinária, a própria medicina, é muito importante a teoria. A gente tem que saber da teoria para conseguir decidir o que a gente vai fazer na prática, só que a prática é extremamente importante. Então, esse que é o ponto de muitos veterinários ou recém-formados que vêm falar com a gente que não tem essa parte prática, não tem oportunidade de fazer essa parte prática. Botar a mão na massa, realmente, Isso, fazer ali no... Isso, e daí lá na central a gente tem essa possibilidade também, né, de estar fazendo treinamentos para veterinários. É muito bacana porque complementa um conhecimento da faculdade, né? Sim, com certeza. É muito difícil, né? Hoje em dia, alguns anos atrás, você via as faculdades de zootecnia, de veterinária, né? E é um custo muito grande você manter os animais de todas as raças ali, professores e tudo funcionando, né? É um custo enorme. E às vezes não tem na universidade tão especificamente, mas tem profissionais como você que pode dar esse treinamento ali e complementar esse conhecimento, né? Muito bacana, realmente. Sim. Então vem pessoal aí de todo lado para fazer também os treinamentos contigo. Inclusive a gente estava com um aluno, agora no sábado, que ele veio da Bahia. Olha só. Ele veio da Bahia, inclusive ele presta assessoria para uma galarga marchador lá de Marcha Picada e trabalha muito com clínica e tal, e veio querendo buscar conhecimento na parte da E você faz esse treinamento individual também, então? Individual, no máximo 4 pessoas, né? Para todo mundo realmente ter o contato ali que precisa. Ter o contato, fazer todo o processo, porque assim, eu já fiz inúmeros cursos, né? Cursos bons, só que é difícil quando a gente disponibiliza muitas vagas, todo mundo conseguir fazer. Geralmente é um ou outro, faz um sorteio para colocar a mão na massa. É ruim, né? Você quando quer fazer um curso, a gente fica vendo, quer né? ir lá botar a mão, pegar os equipamentos, fazer o ultrassom e quer mexer. Então, eu optei por agora fazer mais individual, né? Bacana, um resultado melhor, né? Sim. E como é que surgiu, né? Você disse que depois veio para cá tal, e começou a prestar serviços ali, né? Como veterinário para o Eduardo, no Aras Luiz. E aí, como é que foi a idealização da central? Como é que isso aconteceu? Então, na verdade, eu sempre... Quem trabalha com reprodução equina sempre almeja ter uma central, né? Receber os animais, porque quem trabalha nessa área sabe a correria que é, né? Às vezes a gente chega a fazer 10, 11, 12 mil quilômetros, eu já cheguei a fazer no mês. Caramba. Então, a gente roda demais. Além do risco, né, de estar nessas estradas, é mais tempo dirigindo do que trabalhando. Sim. E é muito difícil a gente conseguir trabalhar sozinho, né? Porque o tempo que a gente passa dentro do carro, o tempo perdido que a gente poderia estar atendendo outro cliente. Então, visto assim, na região, né, a carência por esse tipo de serviço, né, de ter uma central realmente, até agora a gente está entrando com pedido de credenciamento no Ministério. Que bacana, porque você fazia esse trabalho, só que se deslocando. Aras. Aí chegava, tinha que montar um set ali meu carro, um mini laboratório para fazer tudo que hoje você tem, tudo no jeito lá, tudo funcionando. Sem... Então, assim, meu carro, nossa, era... Só tinha teu lugar, só. Só o meu lugar e olhe lá, um lugarzinho para um estagiário, às vezes, assim, sabe? Então... Eu sempre quis ter uma central, só que, por outro lado, a gente tem que escolher muito bem o nosso parceiro, né? Tem que ser uma pessoa, assim, que dê liberdade para a gente trabalhar, que confie no nosso trabalho, né? Que cuide muito bem dos animais, porque é uma baita responsabilidade a gente receber animais caríssimos, né? E, assim, às vezes de grande estima, né? Às vezes não tem nem tanto valor
zootécnico, mas um valor sentimental para o cliente. Sim. E a gente está cuidando desses animais. Então, para mim, eu sou assim muito preocupada. Porque o Aras, né, a central está dentro do Aras Voluís, que é do Eduardo. Isso. E você está prestando o seu trabalho, né? Então sim. precisa ter uma relação realmente de confiança, Sim. porque você está depositando ali teu tempo de carreira, tua experiência. Sim. E não pode ser um laço que pode ser quebrado a qualquer momento, né? Um serviço que não pode ser prestado de qualquer jeito. Então, com certeza. Uma parceria que está dando certo, então tem uma confiança mútua aí que vai para... Né? E a gente, assim, numa conversa, assim, bem informal, há uns 3 anos mais ou menos, eu falei pro Eduardo, assim, da minha vontade, porque ele falava assim, nossa, tá na estrada de novo e tal, aquela coisa, né? E dele assim, por que a gente não faz aqui? Vamos fazer aqui? Daí eu falei, tá, vamos fazer, então, né? Uhum. E daí deu certo, e daí ele montou essa estrutura para mim, a gente fez um projetinho, assim, junto com o engenheiro dele, já um projeto, assim, visando as normas, né, que o Ministério pede. Exige, passando todas essas necessidades ali para o engenheiro para ele poder... Aí, nesse meio tempo, eu engravidei e daí mandaram um vídeo já, as paredes levantando, sabe? Eu nem estava lá, assim, estava de licença maternidade. E foi assim, daí vários clientes meus, assim, que eu atendia, né, nos locais, confiaram tiveram essa confiança em mim, no caso, de mandar os animais para mim. E vários clientes hoje que eu já atendia nos áreas, agora hoje estão lá na central. Né? Agora os animais vêm até você faz o seu trabalho dentro de uma área que você tem absoluto controle, né? Montou, sabe que é muito melhor do que, né, carregar tudo no carro. Com certeza. De repente no Aras não tem a asepsia adequada, e você tem que preparar isso. Nossa, até esses dias eu postei no Instagram, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Tipo, eu com a minha lupa em cima de um feno, aí eu coloquei, tipo, como se fosse assim uma toalha assim em cima, coloquei minha lupa porque não tinha nem mesa para montar a minha lupa para manipular o embrião. Meu Deus, né? Então, às vezes, a gente se depara com isso. Né? Se vira, né? Brasileiro não desiste, faz, sim. Né? Mas não é não é o ideal, porque existem vários fatores, né, que influenciam no nosso resultado. Sim. Não é só a pecinha aqui atrás, né? Sim. Fertilidade da égua, garanhão, tudo, o ambiente. Ali, Então, são várias coisas, né? E além dos nossos equipamentos serem muito sensíveis, então... a gente precisa de uma centrífuga para centrifugar o sêmen para poder congelar o sêmen. Antes eu levava todos os meus equipamentos para congelar sêmen do animal no Aras, do cliente. Então a centrífuga... Se dava algum problema, acabou, né? A centrífuga ia balançando, a gente sabe que ela tem que, para estar bem calibrada, ela tem que estar na bancada, tudo certinho. No plano total. No plano, então isso facilitou muito assim, a qualidade, assim, também o resultado dos serviços, né? Isso é muito bacana. E aí, então, enquanto você estava ali no final da gravidez, o Eduardo estava subindo tudo e só você só subia. Meu, esse é muito legal, uma parceria bacana realmente, de que ele, né, falou, mesmo ela estando grávida, vamos tocar aqui, que na hora que ela voltar, vai voltar com tudo. É muito bacana. Eles são muito especiais, o Eduardo, a Núbia, a gente formou uma amizade muito, muito bacana, né? Todos os projetos, assim, que eu tenho, ele apoia, né, os projetos que ele também, o Eduardo é muito visionário, né, então ele está com a cabeça lá na frente, né, de estar pensando em coisas novas, então a gente sempre tenta colocar tudo em prática, né, e realmente inovar, né, para a nossa região e ter um diferencial, né. E, Michele, me fala uma coisa, assim, da tua faculdade, qual foi a orientação, assim, de um professor especial, assim, que falou, pô, esse cara ou essa professora me deu um toque que viu um mundo diferente, assim, aconteceu isso? Sim, aconteceu. O professor Márcio Segui. Nossa, o professor Segui, eu tenho até hoje um carinho muito grande por ele. Ele era um professor de reprodução na faculdade, ele e o professor Kozik também, muito querido. Mas eu era o carrapatinho dos dois, só que na minha época, é muito forte, até hoje a PUC é muito forte também, né? No gado leiteiro, nas vacas, tudo, né?
Então era mais, e ele tem uma empresa também, a Vetmax, né, que dá consultoria, né, para pecuária. Então eu sempre acompanhava ele nas fazendas, a gente ia lá para o Mato Grosso do Sul, nas fazendas, e eu adoro essa lida também com gado, é muito legal. E por eu sempre estar com eles, principalmente com o Segui, eu comecei a gostar muito também dessa lida com gado. Só que a minha paixão sempre foi cavalo, né? Então eu até dei uma balançadinha assim, mas eu voltei, né? Sempre foi cavalo. Mas que ele é bem mais complicado, desculpa interromper, mas assim, que é bem mais complicado, né? Do que o bovino, que é mais menos complicado no sentido que ele é mais... É mais delicado, mais melindroso, algumas coisas, é muito mais individual, né? Os procedimentos do que bovino. A gente consegue fazer um IATF, uma coisa, sabe? Coloca tudo. No equino não dá, tem que ser mais individual, né? Cada atendimento. Então, o professor Márcio Segui, assim, ele foi, para mim, foi um exemplo que eu tive, assim, na faculdade, nessa questão da reprodução, né? Esse amor à reprodução, aos animais. E para mim foi, assim, muito bacana que, há um tempo atrás, não sei se foi no passado, eu recebi uma mensagem no meu celular, assim, um número, faz muitos anos que eu não vejo ele. E era uma mensagem dele. Olha só. No WhatsApp. Uma mensagem tão linda, falando assim: oi, Michele, que é o professor Segui, fiquei sabendo que você está super bem aí, está trabalhando com o que você gosta, que bacana, parabéns, sabe? Então, nossa, aquilo lá eu fiquei tão feliz, assim. É muito bacana, né? É muito bacana ele ver, né, que contribuiu para a tua formação e você ter essa experiência de... E a gente tem que ser muito grata, né, a todas as pessoas que nos ajudaram, que eu tenho muito carinho, todo mundo, assim, que abriu as portas. Modelaram a gente de alguma maneira, né? Sim, então a gente tem que ter muita gratidão a essas pessoas, né, porque, lógico, é tudo um conjunto de coisas, né, a nossa dedicação, a nossa força de vontade, né, ter pessoas certas no nosso caminho, né, na hora certa, aquele negócio, o cavalo passa selado uma vez, é verdade, né, a gente às vezes tem que, mas é isso aí. E pular. É bem isso, né? E vocês já estão ali, então, com 3 anos, mais ou menos? 2 anos. 2 anos e pouco. Até a gente colocar em prática tudo, receber os animais. E está sempre agora melhorando também, né? Nunca vai estar acabado, né? Sim. A gente fez umas pequenas mudanças agora, a questão da sala de coleta de sêmen dos garanhões, eu mudei. Algumas coisas a gente está, assim, sempre tentando se adequar melhor ao nosso ritmo de trabalho, né? Mas agora o próximo passo realmente é a visita do Ministério para a gente poder, né, registrar a central e deixar tudo bem certinho ali. Bacana. Tá. Então, assim, você que é criador, né, que está pensando em fazer agilizar o teu processo na tua propriedade para ter um resultado mais rápido, com genética, com a parte de reprodução. E aqui na região de Blumenau, né, do Vale do Itajaí, temos aqui a Michele que faz esse trabalho. Que o trabalho, então, quais são todos os trabalhos que vocês prestam lá, Michele? Na parte da reprodução, assim, a gente, tanto a parte de fêmeas e macho, né, de equinos, às vezes vem uma égua, assim, com histórico negativo, que nunca emprenhou, o que pode estar acontecendo, a gente faz um diagnóstico. Né, que às vezes é um investimento do proprietário, né? Falou, essa égua aqui promete e a égua não gera... Isso, acontece, né? Então, assim, a gente já está ficando conhecido, assim, por receber animais que não conseguiram resultado, que agora estão vindo para nós, né? Pra gente, que a gente tá tendo um resultado bacana, assim, com animais que... Problema, né? Que a gente chama, com endometrites, enfim. Então, a gente faz toda essa avaliação das éguas, né? Toda a parte de inseminação, sêmen fresco, resfriado, congelado, o próprio congelamento de sêmen de garanhões também. Então, se o proprietário tem um garanhão que ele é diferenciado, ele pode fazer a coleta e congelar e deixar com vocês ali,
Quando ele vendeu, por exemplo, pode trazer a égua para fazer inseminação ali mesmo, vocês já aproveitam, fazem o trabalho de inseminação, então o serviço completo realmente na área de reprodução. Transferência de embriões, toda essa parte que compreende a reprodução, a gente faz. Agora a parte também de aspiração folicular para a ICSI, a gente tem uma parceria com alguns veterinários, com o Nilson Ribas, com o Reno Hold, né, que são veterinários que trabalham nessa parte de aspiração folicular, que vem até a propriedade, vem até o Aras, a central, fazer esse serviço. A gente faz todo o acompanhamento das éguas e eles fazem essa aspiração para fazer os embriões de ICSI, e esses embriões vitrificados, congelados, voltam para nós para ser transferidos. Explica um pouquinho para a gente o que é esse embrião, por favor. De embrião de ICSI? Isso, geralmente a ICSI, ela deu certo no equino porque a FIV hoje, que é muito bem difundida, né, em bovinos, que é a fecundação in vitro, né? Isso, a fecundação in vitro. Ela não, até hoje, não teve resultados satisfatórios, né, Quer dizer, tirar o óvulo da égua para fazer inseminação artificial, né, in vitro. Em FIV não dá certo, isso, assim. Para equinos. Para equinos, tá tendo trabalhos novos hoje, né? Estão tendo um certo resultado bacana com FIV, mas só hoje experimental, nada comercial ainda. Em escala, né? Por isso que a ICSI hoje é o caminho para quem tem ou algum problema muito sério, uma égua que não consegue gerar embriões para transferência de embrião, né? Condição uterina muito ruim, né? Quer dizer, é um excelente exemplar. Isso, ela tem os ovários, tem ela os folículos, porém o útero dela não tem mais condições de mexer. Ou garanhões também que já morreram, tem sêmen escasso, palhetas escassas, caríssimas, ou para otimizar, às vezes garanhões, né, que estão vivos ainda, porém a qualidade espermática é muito ruim. Já reduziu, né? Porque aí na ICSI, uma palhetinha que a gente congela sêmen em palhetas de 0,50 ml, tá? Para a ICSI, ela pode ser cortada em 10 vezes. Olha então, só. otimiza muito, porque na ICSI a gente só precisa de um espermatozoide morfologicamente saudável. Saudável para né? fazer. Então, as éguas são aspiradas, é feito a aspiração folicular, como é feito em FIV, né? É aspirado. Esses ócitos são enviados para São Paulo, né, para um laboratório, e lá esses embriões são injetados com esse espermatozoide, esses óvulos, né, os ócitos são injetados com esse espermatozoide e após isso são maturados virando embriões, tá? Quando eles chegam num estágio de mora ou blastocisto inicial, esses embriões são vitrificados. A gente chama vitrificação porque é um congelamento ultra rápido. O congelamento, quando a gente chama congelamento, ele vai baixando a temperatura gradativamente, que é o que a gente faz quando a gente congela sêmen equino, né? Sim. Agora, o embrião equino, ele não suporta esse congelamento, ele tem que ser rápido. Entendi. Então, a gente usa diluentes especiais, né? Que a gente coloca direto no nitrogênio. Então, é um congelamento ultra rápido chamado de vitrificação. Entendi. Aí, esse embrião ele fica vitrificado para o resto da vida, se quiser, né? E vem para nós, quando a receptora estiver ótima, 100%, a gente vai lá, descongela e transfere. Né? Esse é um trabalho realmente muito bacana, né? Você dá saltos no resultado final do teu Aras muito rápido, né? Sim. Então, a gente estava lá no Aras Voluísa semana passada e a gente viu as éguas que são utilizadas, né, para inseminar, para colocar o embrião para poder criar os animais. Isso, né? As receptoras. As receptoras. E você consegue, de uma ótima égua que você tem, você consegue fazer uma agilidade muito grande, né? Porque se fosse para ela fazer a criação, demoraria ali o tempo dela da gestação. É 11 meses, 11 meses. Então, quase um ano. E depois para mais o tempo do potro, da potra ali desmamar, que é mais... 6 meses, 5, 6 meses. Quer dizer, perdeu um ano e meio ali, perdeu, mas né? a gente consegue... Utilizou um ano e meio dessa égua. Se você consegue
fazer a inseminação, tirar o óvulo, botar nas hospedeiras, você consegue fazer isso com uma frequência muito, muito maior. Né? E também, às vezes, né, a própria ICSI tem éguas assim que tem muitos donos, quer otimizar a produção de embriões, são éguas saudáveis, e às vezes garanhões saudáveis também, que quer otimizar a produção de embriões, também pode ser. Só que assim, a gente sempre acompanha, né, os laboratórios que eles falam, eles sempre divulgam para nós os resultados. A ICSI, ela é feita assim, não para... Nossa, a égua deu 10 óvulos, vai dar 10 embriões. Não. Eles sempre falam que o ideal realmente é gerar um embrião. Né? E se vier mais embriões, ótimo, porque tu tem um número lá de ócitos. Não quer dizer que todos esses ócitos vão ser aptos a receber um espermatozoide, uma injeção. Sim. E não são todos que receberam o espermatozoide que vão clivar e vão formar um embrião. Então, são todo passo a passo, né? E assim, focar no conseguir um bem feito, pode ser que consiga, mas o foco é um bem feito. Porque o equino, né, nesse ponto você estava me explicando também, que é muito diferente do bovino, né? Sim. A própria anatomia do ovário da égua exatamente, ela pode ter uma produção muito grande, você consegue pegar vários ao mesmo tempo e todos eles darem certo, né? E você consegue... É muito mais rústico, né, o bovino, aguenta um pouco de desaforo, já, vamos dizer assim, já o equino não aguenta desaforo, tem que ser feito muito bem feito e vai ser ali naquela quantidade porque pouca. Às vezes alguns criadores que já estão acostumados, que resolveram assim começar a criar cavalo agora e que já vem do bovino, já vem... Né? Acho que vai ser do mesmo jeito. Né? Eles têm esse pensamento assim, nossa, mas a minha vaca aqui deu 20 embriões. Mas, lógico, o equino nunca vai ser isso, né? Porque anatomicamente a égua é diferente, né? A questão reprodutiva da vaca. Então, principalmente por isso, né? Mas é muito interessante toda essa parte, que nem eu falo. Na faculdade é dividido assim... reprodução de grandes animais, só que são tão diferentes. Sim, é como né? se fosse outro mundo mesmo. São tão diferentes, né, as espécies. É outro mundo. E quando você estava lá na faculdade, fazendo a faculdade, olhando para você hoje, era tudo aquilo que você imaginava? A tua carreira, o que você faz hoje? Era, né, aquela paixão que você tinha na faculdade, era o que você esperava, assim? Puxa. Era, eu sempre tive um pensamento, eu sempre quis muito trabalhar com isso, e eu nunca pensei na parte financeira. Nunca pensei. Lógico, eu lembro a primeira vez que eu recebi meu primeiro dinheirinho ali, e simbolicamente eu entreguei para o meu pai. Simbolicamente eu dei para ele, porque ele que pagou minha faculdade. Eu disse, não, meu primeiro salário... Não cobri nem o primeiro mês, nem a primeira mensalidade. Mas tá aqui, né? Para ajudar. Ó, pai, comecei agora. Até porque, né, para eu iniciar também, ele precisou me dar um carro. Para quando eu me formei, eu ganhei um grande investimento, é muito amor, né? Mas eu até falava assim, se ele me desse um Fuquinha, tava bom, só queria para começar. Né? E um microscópio e um ultrassom, né? E daí o restante eu fui conseguindo, né, com o passar dos anos, mas eu nunca, assim, me foquei nisso, até porque no primeiro ano, eu lembro, quando eu me formei, eu acredito que no primeiro ano eu não devo ter ganhado nada, eu simplesmente, eu ia para os locais, eu acompanhava os veterinários querendo experiência, porque eu sempre tive muita preocupação de colocar a mão em coisas que eu tenho certeza do que eu domino. Porque como é um animal, a gente tem que ter muito respeito e muito cuidado, é um ser vivo, né? Então... E além disso, é de alguém que investiu naquilo, ou tem um grande amor por aquele animal, tem muita responsabilidade envolvida. Então, realmente. assim, existem, eu acredito que 2 pensamentos, né? Tem certas pessoas que, não, tu tem que colocar a mão, se tu não colocar a mão, tu não gera experiência. Realmente, mas eu sempre ficava com o pé atrás, sempre queria primeiro saber certinho como funcionava, entender para poder fazer.
Então, assim, eu com certeza eu trabalhei de graça há muito tempo para poder... Mas é um processo, E né? eu ficava grata, Sim. por me receberem. Aquilo ali era meu pagamento, né? De eu poder acompanhar, poder ver como é que funcionava. Sim. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. É um né? processo de aprendizagem que a gente tem que ser humilde de, né? Sim. Sei nada, depois sei quase nada, agora sei alguma coisa Sim. e aí colocando em prática. Por isso que eu também, eu sempre tenho muito cuidado com isso, vamos supor assim, nos áreas que eu atendo, né, ou até mesmo lá na central, lá dentro do Aras Luiz, existem os veterinários clínicos, né, que prestam esse serviço clínico. Lógico, se a gente está lá, está sempre lá, se acontece alguma emergência, alguma coisa, a gente faz um primeiro atendimento, mas sempre chama o profissional que é da especialista, área, né? Especialista, né? Então, isso que é muito bacana, assim, a gente ter essa interação, esse contato com os veterinários de cada área. Quem faz tudo, né? não faz tudo bem feito, isso, né? É melhor especializar e ter esse contato e chamar a pessoa da região que faz aquele atendimento, que vai poder garantir aquilo que está, né? Que está sendo feito, aquele atendimento. Isso é muito bacana. E os profissionais, eu vejo, assim, conversando com alguns profissionais da região, se ajudam muito nesse sentido, né? Sim. A gente tem uma parceria bacana, assim, né, com os veterinários. Eu acho isso muito importante, até porque hoje muitos animais têm sociedades, né? Vamos supor, tem alguns animais lá no Aras, ou até que vem na central, que são de outros criadores. Né? Então, um ano fica aqui, um ano vai para lá, então a gente precisa saber, ter um histórico desse animal, tá sempre porque é manipulado por outro profissional, lá do outro lado, então precisa ter uma aproximação para é muito importante manter, né, o ritmo de contato, como é feito o trabalho e tal, sugerir mudar alguma coisa, se for o caso. É muito importante, porque tem animais que chegam para mim que eu não conheço, e já é meio caminho andado quando eu pego o meu telefone, quem que era o veterinário que trabalhava? Daí eu vou lá, entro em contato. Fulano, aí, me conta qual que é o histórico desse animal aqui. Me conta o que aconteceu, daí eu já consigo, né, facilita muito o nosso trabalho, assim, né, tendo esse networking, com os profissionais, né. Mas eu te perguntei aquela hora se hoje, né, olhando para trás, se na tua carreira, eu queria dizer muito disso, de brilhar os olhos, né? Se era aquilo que você imaginava no sentido de, poxa, agora eu estou com a minha clínica, né? Estou fazendo esse trabalho, eu sou a líder aqui, né? Dentro da minha clínica, eu sou responsável, eu preciso definir e dizer como as coisas precisam ser feitas para elas saírem, então é uma realização da Michele Menina lá atrás. Sim, e tem muita coisa ainda para realizar, né? Eu sempre tenho isso, eu não paro e olho para trás assim, não, eu realizei, não, tem muita coisa. Tem muita coisa para eu crescer, tem muita coisa para eu aprender, para a gente fazer, né, muitos projetos assim, legais vindo. Normalmente, assim, quando eu tive assim, a oportunidade de acompanhar muitos partos, foi quando, na minha época de residente, né, que eu chamo, que eu fiquei morando dentro de um Aras de puro sangue inglês também, que eu tenho um grande carinho por eles lá, todo mundo lá do Aras Santa Rita da Serra, lá em Tijuca do Sul, que eu tive a possibilidade também de conseguir muita experiência nessa parte assim, de manejo de aras, até de ultrassonografia das éguas, potros, manejo de potros. Então lá eu dormia ali do ladinho das cocheiras. Aí lá, à noite tinha um guardião, que eles chamavam, que era um funcionário que ficava fazendo ronda nas éguas. E quando as éguas estavam entrando no trabalho de parto, ia lá na minha janelinha, chamava, eu já estava de roupa, já dormia de roupa, já saía correndo. Aí, às vezes, tinha 2, 3 partos à noite, eu não dormia, mas era muito bacana. É uma parte que você te agrada, assim, que é legal? Eu gosto bastante, assim, dessa parte. É muito lindo, né? Você vê um novo ser, assim. Nossa, olha a pelagem, olha a mancha, que linda, né? Aquela coisa toda. E eu imagino que deva ser especial para você, no caso, de você ter feito desde o começo, né? Agora, por exemplo, na central, né? Você vai lá, faz a inseminação, coleta o óvulo, coloca
ou não, fica na mesma égua, mas você vai acompanhando aquilo ali, aí nasce o potro, Sim. e aí esse potro vira uma referência, né, como a gente falou, que aconteceu algumas vezes ali, que foi o caso da deusa Voluís, né, que foi vendida parte dela por uma quantia realmente muito grande, né, que aí é o coroamento do trabalho, né, Michele? Com certeza, e eu tenho foto dela nascendo, porque ela nasceu acho que final de tarde, assim, eu não acompanhei, mas o funcionário foi lá e já tirou a foto, já me mandou. E sempre, para mim, é muito gratificante também os clientes que levam embora os animais, depois mandar foto deles, né, nascidos e bem. Isso dali, para mim, é o importante para mim. Né? É o que te faz ali. Lógico que a gente recebe pelo valor, né, do serviço, tudo, que é justo, mas quando né? É o que a gente ama, a gente não trabalha, né? A gente se diverte, né? Sim, e daí o que coroa mesmo é o nascimento do animal, bem, né? E dando alegria pro cliente, pro proprietário, né, pro criador. Então, porque é um investimento, é o que eu falo, reprodução é um investimento. Sim. Porque ele vai ter um valor alto a investir. De início, ele não vai ver nada. Sim. Né? Ele vai ter que confiar no veterinário. Não vê mesmo, às vezes, eu mando as fotinhas do embrião, não sei o quê, mas tem gente que fala assim, Michele, eu não entendo nada, não precisa me mandar, eu não sei o que é isso aqui, sabe? Então, para eles não é nada palpável, né? Então, eles pagam ali um valor relativamente alto para uma coisa que não é palpável. E eles só vão ver o resultado 1 ano depois. Então... Porque até que tem muita coisa de negócio nessa área, né? Por exemplo, eu posso ter só uma égua e comprar o embrião de uma égua campeã com um cavalo campeão, né, e colocar numa égua minha, que ela, no caso, está sendo receptora, mas eu vou fazer um grande investimento, porque isso custa, né, um valor, mas eu vou ter, nascendo na minha propriedade, um animal de grande relevância. Então, essa é uma das coisas que pode fazer. Outra é eu próprio ser o dono da égua diferenciada para gerar esses embriões. Tem muita coisa, né? Tem muitas possibilidades, assim. E o Eduardo, ele é aberto para qualquer tipo de negócio, assim, né? Ele coloca à disposição as éguas dele. Ele vende os embriões embriões, quer dizer, né, vende da égua, óvulos das éguas. Vamos supor, quem compra óvulo não quer o embrião pronto, às vezes quer usar o próprio garanhão dele. Sim, eu tenho um garanhão e quero... Eu quero com aquela égua específica. Aquela égua do Eduardo ali, né, que é, por exemplo, a Elite... A Sanfona, tem outras tantas éguas, assim, de confiança lá, que produzem muito bem, que já deram um resultado legal. É difícil ter uma cruza melhor do que a Elite com o esteio, por exemplo, né? que deu a deusa, né? E tem Mas tem alguém que tem um garanhão que tem lá carinho, e fala, eu quero com esse meu cavalo, com essa grande campeã aí, e dá para fazer negócio. Sim, então tem várias possibilidades, e também a gente tem um banco de sêmen, o Eduardo também tem muitas coberturas, né, e também outros clientes também na central que acabam deixando palhetas comigo, de garanhões, que tem a possibilidade, assim, de venda, né, das coberturas, de palhetas. É interessante porque você está ali no sobre a tua responsabilidade, né, se você está cuidando, alguém for comprar o sêmen, levar a égua lá e falar, estou comprando o sêmen do fulano, o fulano te autoriza, fala, pode pegar aí do meu garanhão e fazer a inseminação nessa égua que ele está levando aí. Sim. Então. Pode ser assim, ou pode, às vezes, só ter interesse, não, eu tenho o meu médico veterinário que faz lá pra mim. Não, tranquilo, pode ir lá pegar as palhetas, comprou a cobertura, a gente cede as palhetas e também pode fazer a inseminação, né, no próprio local dele, enfim. Michele, me surgiu uma pergunta bem, assim, não sei se é muito tola, mas assim, eu posso utilizar um óvulo de manga larga e, por exemplo, a minha receptora ser crioula? Pode. Tem algum problema? Isso varia de associação para associação, né, de cada raça. Cada raça tem sua regra. Que depende então da associação para a definição da raça. Isso. Então, assim, a raça crioula. A raça crioula, a receptora tem que exclusivamente ter registro, ser crioula. Tem que ter registro. No manga larga marchador, pode ser éguas com papel, com registro,
Ou pode ser também, a gente usa muito éguas que também não tem papel, porém elas têm que ser devidamente chipadas, que a gente chama. A gente coloca um chip nelas. Reconhecidas, tem que estar tem que ser reconhecidas, tal, elas têm um número e quando é feita a comunicação da prenhez, é colocada essa numeração lá na comunicação. É um controle que o proprietário faz. Então assim, às vezes o proprietário que faz, ou às vezes tem um gerente do Aras ou alguém responsável por fazer essas comunicações. Não, digo assim, mas colocar o chip nesse animal que não tem papel, que não é registrado, isso ali geralmente é o técnico da raça que faz. Mas é uma gestão do próprio dono que faz isso, né? Para poder ter assim, ó, essa égua não está registrada, mas não pegou registro, mas ela está aqui, assim, assada, tem essas características. Isso. É como se fosse um registro, mas o registro próprio do Aras, né? Isso. Para ter uma organização. Para ter um controle e também a associação saber que animal é esse, né? Então, mas é interessante isso. Me ocorreu, eu falei, bom, eu tô na parte de genética ou na parte de interferência nas características do animal que está numa outra raça, isso... Não. O embrião, ele tá pronto. Né? Ele já está com a carga genética dele pronta. Né? E tem alguma coisa que a receptora, né, que a receptora passa para o animal? Tem alguma coisa que... normalmente, assim, o primeiro contato que o potro vai ter vai ser com a receptora, vai ser com a égua que gerou ele. Então, mas não tem nada de genética, é uma coisa do ambiente. Do ambiente. Ele está no ambiente, está com a mãe reagindo daquele jeito. Isso, a gente sempre fala assim, uma receptora que ela é arredia, que já não consegue chegar perto, que ela é nervosa, o potro também vai ser. Porque ele está vendo isso, Porque ele está vendo né? isso, o comportamento ele imita muito, assim como a criança também imita muito os pais. É muito mais rápido, né? Porque o bicho levanta e sai. Então os potros também pegam essas características às vezes das éguas, né? Então por isso que a gente também opta por éguas mais calmas, mais tranquilas. Mas a gente fala, né? Essas éguas onça aí confirmar embrião, é impressionante. Tu coloca o embrião ali, são as onças que pegam sempre primeiro. Os bichos ruins que são mais aptas, é muito interessante isso, assim, a questão assim de características zootécnicas, as coisas, nada. Só a gente tenta sempre, é muito importante isso, levar em conta a questão do tamanho dos animais, né? Então, logicamente, éguas de salto, que são maiores, éguas quarto de milha, a gente utilizar receptoras maiores, que tenham um porte maior, né? Até pelo para facilitar no parto ali também. No parto e também na questão da amamentação, porque se a égua é muito baixinha e o potro vai desenvolvendo, ele tem que abaixar muito e às vezes não é legal também essa posição para ele, né? Às vezes ele fica com um pouco mais de dificuldade para mamar. Eu acompanho, eu tenho mais conhecimento na parte de genética bovina e tem isso, né? Que o touro não ser muito grande, dependendo da raça, para facilitar na hora do parto, porque senão complica. Né? Então não daria certo, por exemplo, você pegar um BH, né? um óvulo de BH e colocar numa crioula, por exemplo, numa égua crioula. Né? Assim, já fizeram estudos, né? O feto, ele se adapta ao ambiente que ele tem. Então, assim, se a égua não é muito grande, né? E o feto ele tem mais genética para crescer, ele não vai conseguir crescer o tanto que ele consegue porque a égua é menor. Limitador. É um limitador, só que depois ele desenvolve. Tá. Depois ele desenvolve. Ninguém vai arriscar fazer isso que eu estou falando, mas é só uma questão de curiosidade, porque assim, mesmo dentro da mesma raça, existem tamanhos diferentes, que tem que ser observado isso. E até na própria, assim, distocia em bovinos, é complicado, mas distocia em equinos é complicado né? Tudo no equino então, é mais assim, complicado, né? quando você pega uma distocia em equinos, realmente é complicado. Então, a gente tem que tentar minimizar de tudo quanto a gente consegue, né? Minimizar distocias, minimizar todos os riscos. Porque o equino ele é muito mais sensível, né? A gente vê partos sendo feitos em bovinos, né? Com fórceps e puxando. Já em equino não dá para fazer na mesma força, mesmo jeito. Né? A égua não tem espaço, né? Não tem espaço. E as contrações são muito fortes. Então, geralmente, uma pessoa sozinha não consegue resolver o problema. Assim, sempre tem que ter pessoas para a gente poder
ir revezando, porque realmente acaba a nossa força. E a égua a gente não consegue, geralmente... Coitado, tá no limite dela ali. E vaca já tem um pouco mais de espaço. E mesmo consegue assim tem virar, esse cuidado, consegue virar lá dentro. Consegue virar equino ou não. Então, geralmente quando chega nesse ponto, a gente manda para o hospital veterinário para poder fazer cesárea, né? Só que a cesárea é complicado, porque deprime, se o potro ainda estiver vivo, deprime muito ele, né? A anestesia. Então o potro já está... Aí interfere realmente muito na... Então é mais assim, para salvar mais a égua do que o potro, né? Mas eu já tive oportunidade de acompanhar uma cesárea, que a potrinha chegou, era uma fêmea, chegou no hospital veterinário da Henriette, minha grande amiga veterinária lá de Curitiba, que sempre foi um exemplo para mim, né? Sempre foi um exemplo na faculdade, assim, e hoje... Vocês eram contemporâneos, estudavam juntas, não? Não, ela é mais velha que eu, né? Mas tinha história lá na faculdade. Ela se formou há mais tempo que eu, né? Ela tem um hospital veterinário lá em Curitiba, super referência lá em Piraquara, né? Numa cidade perto de Curitiba. E quando eu entrei na faculdade, a primeira palestra que eu fui assistir foi uma palestra dela, de cólica e tal. E na minha época não tinha muitas veterinárias, assim, uma daquelas coisas que eu perguntei lá que despertam na gente um sentimento diferente. Sim, e daí ela sempre, assim, foi o meu exemplo, né? E hoje é muito me orgulho a gente ter uma amizade bacana. E eu pude acompanhar com ela uma vez que chegou uma égua também com uma distocia, que era uma potrinha, uma égua puro sangue inglês. E é muito raro conseguir salvar tanto a égua quanto o potro, né? E nessa ocasião deu certo, salvou a égua e o potro, a potra, né? E depois até correu, foi vendida. Que legal. Foi bem bacana, assim, bem bacana. Eu acho que esse retorno que a profissão dá pra gente, qualquer profissão, né? Quando a gente é apaixonado e vê isso acontecendo, né? É uma coisa muito bacana, né? E o que você leva como um mantra, assim, principal da Michele na profissão, Michele, assim, que você coloca em primeiro lugar, que no teu trabalho você sente que é uma diferença, assim, positiva? Assim, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre me preocupei muito, assim, na questão da seriedade, de ser clara com os meus clientes, assim, dar real, porque não dá pra gente ficar prometendo, né, aquelas coisas todas. Então a reprodução a reprodução ela é muito linda, só que ela pode ser muito frustrante também, porque às vezes a gente tenta, a gente faz tudo certo e não dá certo e não vai, né? Então tem que estar todo mundo preparado para isso. Então é o que eu falo. Não a é uma gente ciência trabalha, exata, né? a gente trabalha com biologia, né, matemática. Isso. E eu sempre falo, a gente só é um instrumento de Deus, né? Então assim faz o melhor que a gente pode, mas... na condição que a gente tem, mas às vezes não, por algum motivo não dá. Então a gente sempre fui muito sincera com eles, né, de falar, ó, a possibilidade é isso, né, deu isso, não deu aquilo. Eu sou uma pessoa extremamente organizada, né, com as minhas coisas, com os clientes, com as minhas... Então, às vezes, nossa, Michele, não, tem que é assim, né, vamos fazer assim, porque eu acho que é muito fácil a gente se perder nas anotações, se perder nos números, se perder... Imagina, a gente tem mais de 3.000 palhetas estocadas conosco de sêmen. Então, se não tiver uma organização rigorosa, padrão de trabalho, tudo, a gente acaba... Imagina você, né, pegar uma palheta de um garanhão que é de outro e depois o DNA não bate, daí quem que é? Eu sou responsável. Nos meus laudos que eu emito dos embriões, tá lá a primeira frase: eu me responsabilizo por essa prenhez, de minha responsabilidade, Então, assim, fui eu que fiz, então eu sei do que... Só se
colocaram o sêmen de outro garanhão numa palheta que tem o nome de outro, né? Mas nunca aconteceu. se me entregaram desse jeito, vai ser Sim, organizado desse jeito. E isso dá uma tranquilidade muito grande aqui para quem está escutando a gente, é da região e está pensando em fazer algo diferente na reprodução, já está tranquilizado já de fazer o trabalho contigo, porque é muito bacana nessa isso. questão a gente tem muita preocupação, né? De ter um controle rigoroso a isso tudo e eu sempre tive muita preocupação assim de passar, de dar para os clientes o melhor, né? De dar a opção do melhor sempre, dos melhores equipamentos, dos melhores materiais. Então eu sempre fui atrás disso, né? De materiais inovadores que a gente tem. Então é cobrado pelo serviço, é cobrado, mas a gente tem... Entrega, né? A gente entrega e a gente entrega com uma qualidade legal, né? Feito com equipamentos, né? Que são para isso, que realmente dão um retorno maior. Né? São muitas as variáveis, né, Michele, a pecinha, né? Você está falando, a pecinha que está operando ali, né? Que está fazendo acontecer. É uma parte. Os equipamentos que são, né, commodities, assim, os equipamentos já existem, né? Não pode sofrer por isso. E você ter essa preocupação de estar sempre com os melhores equipamentos para garantir essa primeira frase que você falou, eu garanto, o meu trabalho e tal, faz a diferença, tranquiliza as pessoas para fazerem o trabalho com os profissionais, né? Isso é muito bacana. Eu sempre tenho essa preocupação, assim, de entregar o resultado, de dar a qualidade, né? Eu já cheguei a congelar sêmen e eu não gostar, eu jogar no lixo, né? Meu tempo que eu desprezei e tal, mas isso não vai ser cobrado. Então, por quê? Porque eu quero entregar um trabalho de qualidade. Então, assim, lógico, a gente tem que cobrar pelo nosso serviço, né? A gente vive disso, né? Os boletos chegam. Sim. Só que eu também não quero entregar qualquer coisa, até porque lá na frente é o teu nome, sou meu nome, central, sou exatamente, eu que às vezes vou usar, né? Então... Eu acho que o grande ponto também é a gente sempre se colocar no lugar do outro ali, né? Com certeza. Eu costumo falar isso para a equipe aqui do Negócio Animal, de que se imaginem, né, você levando... nosso trabalho tem que ser muito bem feito, porque se imagine você levando o seu carro num mecânico, ele dizendo que vai arrumar, aí você vai pegar o carro, tá com aquele problema e outro, né? Então, assim, a gente tem sempre que se colocar no lugar do outro. Sim. O que você esperaria que você fosse atendido, né? E isso é fundamental, com segurança, com presteza e com técnica, né, apurada, né? Eu acho sim, respeito também com os outros colegas, né? Sim. Os outros colegas que também estão lá realizando o trabalho deles. Chegaram com o animal até ali, agora você continua, tem que ser com maestria, tem que ser com... Poxa, daí às vezes, vai, aí coleta o cavalo, daí manda o sêmen de qualquer, né, qualquer maneira, sem fazer as avaliações. Perde o tempo de todo mundo, sabe? né? Daí chega lá, daí a gente até fica em dúvida, assim, meu Deus do céu, será que foi realmente um veterinário que fez isso? Ou será que foi outra pessoa sem conhecimento nenhum? Porque isso acontece muito, infelizmente acontece. Isso que eu até te perguntar, se já chegou, por exemplo, um animal lá para fazer e você falar, putz, esse animal não dá para fazer. Já chegou? Já aconteceu alguma vez assim de você... Porque às vezes porque às vezes o dono, né, por exemplo, da égua que vai ser a que vai receber o óvulo, acho que está tudo certo, né? Mas não porque por maldade, mas é porque está acostumado daquele jeito sempre. ali e tal. Por isso que a gente gosta de conversar realmente com os veterinários, né? Porque às vezes os clientes nem sabem o que está acontecendo, acha que o animal está tudo ok, mas não está. O animal está bonito externamente, ok, mas por dentro não, né? Então, até agora nessa temporada eu recebi uma égua. Nossa, muito bonita, linda égua e tal, e com um papel muito bom. Manga larga também? Não, quardimilha. E aí o cliente querendo fazer, né, os embriões, tudo. Aí eu passei ultrassom nela e tal, ele não me falou nada, né? Eu passei ultrassom, daí eu vi algumas características, assim, pelo ultrassom que não tava legal. Aí eu acabei indo na propriedade dele, ver uma outra égua dele.
E por um acaso o funcionário comentou, aquela égua, o ano passado inteiro, o outro veterinário tentou tirar embrião dela, não conseguiu. Eu disse, meu Deus, Mas por que acha que então, a minha fama tá boa, né? Aí eu falei assim, nossa, ainda bem que ele comentou comigo, né? Daí eu cheguei a perguntar para o meu cliente, daí ele confirmou realmente. E daí a gente fez exames na égua e tal, e acusou uma super bactéria. Daí eu tive que tratar essa égua, tudo. E foi muito, muito legal, porque a gente usou sementes caros nelas e deu certo, os embriões. Você conseguiu, então. Esse foi um final feliz. Daí depois a gente até emprenhou ela emprenhou. Emprenhou. Aí tiramos os embriões, depois emprenhamos ela. Também já foi para casa, já está na casa do cliente. Então, às vezes acontece, sim, de chegar um animal sem histórico para nós, né? A gente, por acaso, fica sabendo. Imagina, você ia ficar tentando ali até descobrir sozinho o tanto de tempo também que é perdido o próprio dono do animal, né? Sim, porque assim, os animais que estão na central também tem o custo, né? Sim, o custo da diária, de ficar lá. Até porque é um custo justo, lógico, que tem alimentação... Lá está sendo bem tratado, né? Com a qualidade inclusa, toda que você disse. Mas tempo é dinheiro, né? Sim. Ali, então, um ciclo que se perde, aquela coisa toda. Então, por isso que também tem um residente, né, que fica comigo lá, que faz também esse acompanhamento nos animais, nos horários que eventualmente eu vou estar atendendo em outro lugar, ele fica lá. Então, a gente é bem rigoroso nessa questão do acompanhamento dos animais, né? Principalmente com sêmen congelado, que a gente precisa ter esse acompanhamento mais de perto, né? Sim. E eu estava lendo até umas anotações aqui que eu fiz, né? Conforme os animais estão sendo reconhecidos, né? Estão tendo valor de vendas elevados, né? Vai ficando claro que o trabalho está dando certo, né? E eu imagino assim, né? Pô, eu vou fazer aqui uma inseminação do esteio, né? Você vai fazer, claro que todos são bem feitos, mas a responsabilidade aumenta muito, né? Sim, até porque a palheta dele, hoje ele é o número 1 da raça, né? Imagina, né? Tá custando... E daí não tem. Não tem também porque... Hoje está difícil de conseguir as palhetas dele. A gente tem algumas no Aras ainda. E até, inclusive, na sexta-feira eu vou inseminar uma égua com ele. E eu falei hoje, assim, eu passei o ultrassom, eu até falei pro Lucas, né, meu residente, assim, meu Deus, essa égua tá com o cio perfeito, vamos colocar o esteio nela, porque ela tá perfeita. Porque se não tivesse tido alguma coisinha, já não ia, né? Então, deixar aquela melhor receptora, tudo, né, para ela. Lógico, todos são importantes, né, mas... E tem isso também, né, que quando a gente fez a visita semana passada, também a gente viu isso, né. Não adianta você tudo tem que se encaixar, né. É um motor com várias engrenagens. Então, você tem que estar com a égua no cio para fazer a inseminação e não é ela que vai fazer que vai gestar. Aí você tem que ter uma receptora que também esteja no momento adequado com ela. Então você tem que um quebra-cabeça ali que você tem que ir encaixando para dar certo. Sempre junto com a doadora, a gente sempre tem que estar monitorando as receptoras. Tem que ir lá selecionar as éguas, eu tenho uma outra área. E isso também só dá para fazer com uma estrutura adequada, né, Michele? Porque se você tem poucos animais, você não vai conseguir fazer isso de uma maneira adequada. Sim, né? Porque daí eu passo tudo em setores, né? Daí eu passo primeiro as doadoras, as éguas de cliente, as éguas do Aras, depois eu vou lá para o outro setor, onde ficam as receptoras, aí ficam as receptoras vazias, elas ficam no outro setor. Aí ficam as receptoras de potrinho, que eu também uso para colocar embrião, né, eventualmente. Aí é num outro setor, tudo separado, né? Daí as éguas prenhas que vão emprenhando, a gente já vai colocando num outro setor, num outro pasto, que é muito bom, né? Que tem as éguas lá, a gente tem em torno de umas 50 éguas já lá naquele pasto. Algumas éguas de cliente também que vão emprenhando, a gente vai levando para lá, que elas ficam bonitas, ficam bem. E daí, quando dá o tempo de ir embora, daí a gente, né, faz toda a questão do papel, da papelada, dos exames, e o cliente vem e busca a égua, né? Bacana, isso é um trabalho muito bacana mesmo. Michele, eu quero te agradecer imensamente pela tua disposição e por ter passado tanto conhecimento para a gente, contar a tua história, né? A gente se inspira muito nas histórias dos nossos convidados, né? Na determinação, e a gente viu isso aqui desde pequena ali, né, já montando, né, que você fazia o hipismo, né,
e depois entrando na faculdade. Para a gente é muito bacana ouvir essa história e saber onde é que deu, né? Que agora está com uma central a todo vapor, uma estrutura super bacana no Aras Voluís. Muito obrigado por participar com a gente, a tua história, o teu trabalho. Eu gostaria de te pedir para passar os teus contatos. Tenho certeza que agora, né, inclusive com a seriedade que você demonstrou que trabalha, se alguém tinha dúvida, né, e estava segurando para fazer um investimento, porque é um investimento bastante grande, fala, não, agora estou perto de fazer, agora tomou decisão, vendo a seriedade do teu trabalho aqui, vai poder fazer isso. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a você, Gustavo. Foi muito bacana estar aqui conversando, né, passando um pouco, né, da minha experiência, da minha vivência com o cavalo, com a reprodução. Para mim, assim, eu sou uma pessoa assim, realizada, né, que eu sempre quis, né, ser médica veterinária, sempre quis trabalhar nessa área. Então, só que aquele negócio, a gente sempre tem que ir correndo atrás, porque na medicina veterinária as coisas mudam muito rápido, né, a gente sempre tem que estar se atualizando. Então, a gente sempre está em busca, né, a gente tem muito assim o que aprender, Nunca muito o que para, fazer, nunca para. E para mim foi muito bacana estar aqui conversando com vocês. Quem quiser, né, fazer esse tipo de serviço, né, uma inseminação artificial, transferência de embrião, congelamento de sêmen. Às vezes tem garanhões, que, né, eu recebi essa temporada, um garanhão que estava em campanha, né, ele não podia ficar muito tempo parado, ele ficou em torno de 2 semanas comigo, a gente fez um trabalho rápido de congelamento de sêmen, ele foi embora. E daí chegaram as éguas para a gente poder inseminar dele, né? Então agora eu estou usando o sêmen dele para poder fazer os embriões, fazer as prenheses. Então também isso é possível. O animal não precisa ficar parado, né, lá na central. Então a gente otimiza essa questão da reprodução do cavalo, porque a gente sabe que muitos animais ainda estão em campanha, né? Que não tem assim possibilidade de ficar lá conosco muito tempo. Então a gente consegue fazer otimizar também o trabalho. Né? Mas quem quiser entrar em contato com a gente, lá no Aras Voluís, a gente está à disposição, tá? A gente sempre está lá, a nossa central, quem quiser ir lá conhecer, fica à vontade. A gente aconselho aí, que é muito bacana. A gente mostra os laboratórios, onde os animais ficam, né? Da central, do Aras. Então, todo mundo tá super convidado para ir lá, bater um papo com a gente e conhecer toda a nossa estrutura. Isso aí. E para procurar a central, tem Instagram? Tem um central, site? Como é que... Tem o Instagram da central, que é Lense Central RE, de reprodução equina. Né? Ali tem o nosso Instagram, que eu sempre estou postando o nosso dia a dia, né? As novidades que a gente, os nossos projetos, eu sempre estou postando lá, né? Nossas parcerias e é isso aí. Isso aí. Tá? Muito obrigado, Michele. Obrigada. Eu aconselho vocês a fazerem essa visita. A gente foi lá semana passada, uma estrutura muito bacana. Um trabalho realmente feito com muito amor e de primeira. Vocês podem ficar tranquilos, né, com que a seriedade que a gente viu aqui do que o trabalho é feito, do que a gente viu lá também. Então, deem esse salto na criação de vocês. Façam o trabalho de reprodução muito sério, que vocês vão ter realmente resultados muito mais rápidos do que fazendo do modelo e do jeito tradicional. Vale a pena fazer esse investimento, o retorno realmente é muito bacana. Façam esse contato. Michele, muito obrigado. Obrigada. E até logo, pessoal. Até o próximo. Valeu. Tchau.